Hoje nós vamos estar começando uma nova série, uma série de Natal. E quando nós pensamos em falar do Natal, todo ano a gente tem que se reinventar como pastor, pensar em que texto pregar, o que falar, porque alguns temas vão se repetir. E quando a gente pensou falar sobre o Natal, eu pensei nesse tema, Natal, nas palavras de um médico. E alguns eu pensei, poxa, acho que eu vou confundir algumas pessoas. Será que as pessoas vão achar que eu vou pegar um relato de algum médico aí que viveu a pandemia? Será que eu vou buscar alguma história assim? Na verdade, não. Para alguns que não conhecem, existe um dos evangelhos que foi escrito por um médico. E esse é o evangelho de Lucas. Então, nós vamos estar nesses próximos dias, nesses próximos domingos, nos dedicando a estudar o evangelho de Lucas. Mas por que pregar o Natal dessa forma? Por que utilizar o relato de Lucas? Porque eu decidi então seguir por esse caminho, e quando nós começamos a ler como Lucas escreve e a pensar na realidade em que nós temos, nós sabemos que o Natal, ele pode ser muito corrompido, vamos dizer assim. O verdadeiro Natal, aquela festa, a celebração cristã. Nós vivemos um tempo em que muitos não sabem o que significa o verdadeiro Natal. Muitos entendem e compreendem que é apenas uma festa de reunião familiar, é apenas um momento de se trocar presentes, é um momento de nós viajarmos para a nossa cidade natal, vermos nossos parentes. Alguns falam que é a festa da confraternização mundial, E muitos então ali vão no Natal dar presentes, levar seu filho. Eu estava pesquisando para fazer a pregação, e as pessoas preocupadas como levar os filhos para encontrar com o Papai Noel em tempo de pandemia. Tem até Zoom de Papai Noel. O pessoal não perdeu, o pessoal insiste em dizer que o Natal tem que ser de determinada maneira. E o foco do Natal então se perde. E essa festa que é tão bela e importante para a igreja, para o cristão, ela pode então ser confundida e ser mal compreendida, com notícias erradas ou com um termo comumente utilizado, com fake news, como a gente vai ver. Mas então hoje eu queria que nós lêssemos Lucas a partir do seu versículo 1. E nós vamos ler somente Lucas 1, de 1 a 4. É um texto diferente, é um texto que muitos, por vezes, passam direto nesse texto, não param ali, não se dedicam a pensar a realidade do que Lucas escreve. E hoje eu queria, então, que nós pensássemos nesse primeiro texto, na narrativa de um médico. E Lucas, então, começa assim o seu evangelho. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas certeza das coisas que te foram ensinadas. É uma passagem completamente introdutória. Lucas, ele está se dedicando a explicar por que ele está escrevendo esse evangelho. Ele está querendo deixar muito claro a sua intenção como autor, e nós precisamos também entender como cristãos que a Bíblia ela não foi escrita através da psicografia. Não foi um momento de que homens de Deus sentaram e o Espírito Santo tomou conta do seu corpo, e eles então foram possuídos ali e escreveram relato. Não, nós acreditamos e cremos na inspiração do Espírito Santo, que o Espírito Santo utilizou homens, e esses homens foram inspirados pelo Espírito, mas com seus dons, com seus talentos, com sua forma de escrita, eles sentaram e escreveram um relato, protegido e guardado pelo Espírito Santo. Então é exatamente isso que Lucas está falando. Olha, eu decidi escrever, e nós sabemos que isso foi uma inspiração divina. E Lucas então ele vai deixar muito claro suas intenções, suas razões, do porquê ele faz isso. Então hoje, eu gostaria que nós começássemos a pensar no o fato do Natal. E por que eu digo fato? Porque é algo que aconteceu, é algo que se realizou. Esse é o grande testemunho de Lucas. Lucas está querendo deixar muito claro para todos, eu quero contar uma história real. Não é uma invenção, não é algo que eu queira acreditar, não é algo que eu imaginei, é o que nós imaginamos, é algo que aconteceu. Não é um relato especial, não é algo que veio numa conversa, num acordo, olha, vamos todos contar sobre isso, não. É um fato, é uma realidade, aconteceu o Natal.
Um dia Jesus veio a esse mundo. Deus se fez carne, Deus se fez homem e esteve entre nós. É isso que Lucas quer relatar, a realidade dos fatos. Mas quando nós pensamos nisso, nós podemos acreditar, e nós vivemos hoje um tempo em que se existe uma palavra que tomou grande peso na nossa sociedade nos últimos 2 anos, que é a famosa fake news, né? Notícias falsas com intencionalidade falsa. Quando a gente foi ler, eu tentei pesquisar para tentar definir essa palavra, e ela fala que não é uma mentira por erro ou por descuido, mas é uma mentira intencional para conduzir pessoas ao erro. Ela é pensada, ela é projetada. E nós achamos que isso é algo que é apenas da nossa realidade, da nossa cultura. Mas não, desde os tempos antigos era comum se acontecer disso. Vários livros serem escritos, e a própria Bíblia. Existem vários relatos que não foram considerados inspirados por Deus, mas que corriam no meio da igreja. E por muitas vezes o povo de Deus tinha que sentar e dizer, olha, a Bíblia é apenas esses livros aqui. E Lucas sabia disso. E só para a gente conhecer e saber quem é esse Lucas, Lucas é agora Lucas, o médico, como diz lá em Colossenses 4:14, Paulo escrevendo e explicando, olha, Lucas, o médico amado, e Demas enviam salvações. Lucas, ele é um médico que caminha com Paulo. Esse evangelho, o evangelho de Lucas, para muitos teólogos é também um evangelho paulino. É quando Paulo começa a relatar tudo aquilo que ele viu e ouviu naquele tempo, e ele então, Lucas, caminhando junto com Paulo, vai escrevendo todo aquele relato de Paulo. E mais uma vez, em 2 Timóteo 4:11, é dito, só Lucas está comigo, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Em 2 Timóteo, já no final de sua vida, Paulo vai deixar muito claro, olha, a única pessoa que está comigo aqui na prisão é Lucas. Lucas, ele é o único que anda comigo, que caminha ao meu lado. E mais um texto para a gente entender quem é esse autor deste evangelho. É Lucas, que está lá em Filemão. Tem apenas um capítulo, mas a gente coloca 1:24. Assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Nós temos que entender então que Lucas, ele não é alguém distante do evangelho, alguém distante da vida de Jesus. Ele nasceu naquele tempo, ele viveu naquela região e ele caminhou com Paulo durante muito tempo. Ele conheceu os apóstolos, ele conheceu os discípulos, ele viveu toda essa realidade. E ele então decide escrever o relato, o evangelho. Ele decide então contar para nós o que ele ouviu e o que ele viu. E se nós pensamos que, se hoje médicos são considerados cientistas, o que eu acho muito engraçado, porque 90% dos médicos não faz tanta pesquisa, a visão de cientista hoje mudou, mas o médico naquele tempo, ele era sim, alguém que estava à frente do seu tempo, alguém que tinha que ser meticuloso, alguém que tinha que ser estudado, alguém que tinha que ter dedicação ao seu tempo, alguém que tinha que ter conhecimento técnico, era alguém importante na sociedade, alguém com dons e talentos, e é essa pessoa que decide sentar e contar-nos um relato do que aconteceu. E em primeiro lugar, a gente tem que entender que naquele tempo e hoje existe fake news, existe notícia falsa. E Lucas, então, ele precisa parar e sentar e escrever. E é exatamente isso que ele diz. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós. Lucas, ele sabia que naquele tempo, já no 1º, 2º século, vários evangelhos foram escritos. Vários escritos eram ditos como ligados à história de Jesus. Mas não apenas histórias e contos errados, intencionalmente errados, com omissões, com intenções por trás. Então Lucas, ele sabia que haviam relatos ali. E Lucas, para que nós entendamos um pouco o cânon da nossa Bíblia, Lucas, ele é considerado o 3º evangelho na linha do tempo. Se considera Marcos como o primeiro evangelista, aquele que escreveu o primeiro evangelho, o evangelho mais curto, o evangelho baseado em Pedro, no relato de Pedro. Depois então Mateus e então Lucas. Lucas então ele pode ter utilizado esse próprio material escrito e dito, olha, eu sei que Marcos já escreveu, eu sei que Mateus já se dedicou a escrever, mas eu sei também que existem vários outros escritos que podem estar errados, confundindo a igreja. Eu sei que Marcos e Mateus escreveram seus evangelhos com uma intenção, e a intenção deles não era alcançar aquele que Lucas quer alcançar.
Lucas, ele quer se comunicar a outro povo, a outra nação. Então Lucas vai deixar muito claro, olha, eu estou escrevendo para vocês, porque eu sei que existem notícias erradas, eu sei que vocês podem entender errado. E quando eu começo a pensar nisso, e eu começo a pensar na intenção e na angústia desse autor de Lucas, pensando, sendo movido pelo Espírito Santo, eu penso na nossa realidade, na nossa sociedade. Será que nós estamos preocupados quando alguém chega e fala do Papai Noel? Será que a gente está preocupado quando alguém chega e fala que o Natal é apenas um momento de estar em família, de comer uma comida diferente? Será que nós estamos preocupados em contar o verdadeiro relato, de contar a verdadeira história? Porque muitas histórias tem por aí. Nossos filhos vão ser ensinados sobre o Papai Noel, lá no Polo Norte, a história de São Nicolau. Mas será que nós estamos prontos a falar para as pessoas, olha, o Natal não é bem isso. O Natal não é essa história, o Natal é algo muito maior. O Natal é o momento em que nós, da igreja, decidimos lembrar do nascimento de Cristo. Claro que o Natal, se você também não sabe, a data do Natal não é o nascimento exato de Jesus, porque nós não sabemos a data exata. Mas ela foi uma data escolhida dentro do Império Romano, que já era uma festa comum, mas quando o Império começa a se converter ali para lembrar ao povo, olha, nós vamos a partir de agora comemorar e celebrar o nascimento do Deus vivo, o nascimento do Deus que se fez homem. Lucas, ele está interessado em contar um relato, porque ele sabe que existem outras histórias. E quando eu penso nisso, eu olho para a nossa realidade, nós temos que também ter esse mesmo cuidado, ter essa mesma atenção. Muito vai se falar sobre o Natal, mas será que será a história correta? Será que realmente vai ser aquilo que é importante se contar? Nós, como povo de Deus, nós como cristãos, temos que estar prontos para falar sobre isso. Mas Lucas, ele continua seus argumentos, ele continua falando do porquê ele escreve, do porquê ele traz isso, ele quer trazer relatos confiáveis. Ele quer mostrar para essa pessoa a quem ele está escrevendo que ele pode confiar, que o relato do Evangelho não é um relato mentiroso, que o relato do Natal não é algo conspiratório, é algo justo, e ele vai dizer, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas, oculares e servos da palavra. Ele está dizendo que realmente ele se dedicou a pesquisar. Nós vamos ver aqui no seu versículo 3 que Teófilo, uma das teorias é que esse homem a quem Lucas escreve o Evangelho, ele foi como um patrocinador, e eu acredito muito mais nessa teoria, porque o patrocinador naquele tempo era comum de alguém pagar para uma pessoa da ciência, um médico, por exemplo, escrever biografias, escrever histórias, alguém que conhecesse a escrita, e Lucas provavelmente teve esse papel. Ele se preocupou, então ele já caminhava com Paulo, ele já ouvia o Evangelho, ele já ouvia a história, mas ele então decide, peraí Paulo, eu não vou ouvir só de você. Então Lucas, ele conta que falou provavelmente com os outros discípulos, com os outros apóstolos, falou com as mulheres que acompanharam Jesus, e então ele consegue ter uma perspectiva e uma narrativa única, trazer detalhes que os outros não trazem, trazer informações que os outros evangelhos não queriam dar ênfase, mas ele está falando de pessoas que viram e que ouviram, testemunhas oculares daquilo. E eu gosto muito de lembrar porque alguns teorizam e falam que esse relato do Evangelho não é confiável, porque as pessoas, na verdade, era um grande jogo de poder, que aqueles homens, eles se reuniram e disseram, olha, se a gente agora criar uma nova religião, a gente vai poder dominar o mundo. Não faz sentido nenhum, isso não é lógico. E quando a gente vai ler, por exemplo, um livro que eu tenho dificuldade, ainda não consegui terminar de ler porque é muito duro, que é o livro dos Mártires, do John Fox. É um único que ele compila alguns relatos históricos e ele traz para nós, por exemplo, como cada um dos discípulos e apóstolos morreram. E eu vou dizer para vocês, não foram mortes tranquilas. Mateus é dito na história da igreja que foi arrastado para ser morto, queimado. É narrado que o próprio Marcos foi morto também por uma lança que transpassou o seu corpo. E quando a gente vai vendo, quando cada um dos discípulos, cada uma das testemunhas de Jesus, o que eles ganharam com o Evangelho, eles só ganharam perseguição, sofrimento e dor. Mas em momento nenhum eles negaram a história, em momento nenhum eles negaram aqueles fatos. Eles são confiáveis porque essas testemunhas, elas entregaram a própria vida
John Fox, ele narra que os primeiros séculos foi o século da maior tortura diante da igreja, em que mortes terríveis eram feitas, em que o povo de Deus era literalmente moído. Nós não sabemos isso, mas como foi cruel no primeiro e segundo século ser cristão. Imagine as iluminações públicas, eram feitas com cristãos crucificados e queimados, para que o povo soubesse que ser cristão era aquele único resultado. Você vai ser crucificado, você vai ser queimado, você vai ser jogado dentro da grande arena, dentro do Coliseu, para lutar contra animais ferozes, contra touros, crocodilos, leões. É isso que Lucas está dizendo. Olha, Teófilo, confie no testemunho que eu estou lhe relatando, confie na palavra que eu estou lhe dizendo, porque as pessoas viram, elas testemunharam, elas andaram com Jesus, elas compartilharam com Jesus. E quando eu penso nisso, quando eu penso nesse relacionamento e nessas pessoas que dedicaram sua vida a falar, o que será que nós temos falado quando alguém fala o que é o Natal? Será que nós falamos de uma forma muito clara, não, Natal é o nascimento de Jesus, que é celebrado, tal? Ou nós falamos de uma forma mais real, de uma forma, não, o Natal é quando eu celebro que o meu Deus Todo-Poderoso se fez homem, que o Deus Todo-Poderoso se fez homem para morrer no meu lugar, o meu Salvador nasceu. Como será que é o nosso relato? Será que é um relato realmente, como Lucas pode dizer, confiável, de alguém que viu, de alguém que viveu? Ou será que o nosso relato de falar de Jesus é algo distante, não é algo presente? Como será que nós falamos do Natal? Pense nisso, quando alguém pergunta para você o que é o Natal. Será que você fala de um Deus que é vivo na sua vida? Será que você fala realmente com a alegria de pensar, caramba, é o Deus Todo-Poderoso, que decidiu ser homem, deixar toda a sua glória, toda a sua majestade, o Deus infinito decidiu se tornar finito, para me salvar, um pecador. O Deus que vivia em toda a glória decidiu nascer no lugar onde os animais comem, no meio da sujeira. O Criador dos céus e da terra decidiu fazer tudo isso por nós, para nos salvar, para que nós pudéssemos ter alegria nele e contemplá-lo. Ou será que quando nós relatamos sobre o Natal, é algo distante e não vivido? Não falamos como diz o próprio Evangelho, não falamos como testemunhas, porque é isso que nós somos hoje como cristãos. Testemunhas daquilo que Deus fez e daquilo que Ele ainda faz em nossa vida. Então Lucas, ele vai começar a apontar para nós, que nós devemos falar desse relato, porque ele é confiável. Não apenas pela confirmação dos apóstolos e discípulos, mas também pela confirmação daquilo que Deus faz em nossa vida, do nosso relacionamento com Deus. Ele é vivo e nós devemos compartilhar essa notícia. Lucas, então, ele vai falar e explicar, olha, foi um trabalho extremamente cuidadoso, eu me dediquei tempo, eu me esforcei, eu me investiguei tudo cuidadosamente desde o começo, e decidi escrever um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. Lucas vai dizer exatamente isso, olha, eu pesquisei, eu fui atrás. Lucas, se você lê o Evangelho de Lucas, eu espero que eu instigue isso na igreja e nas pessoas que nos ouvem. Você vai perceber que ele é o dentro dos evangelhos, é aquele que vai dizer quem eram os governadores nas regiões, em que tempo aquilo nasceu, quem era o filho, ele delimita bem o lugar, ele delimita bem a história, ele vai falar de forma mais acurada sobre como era a região, de qual era a doença que afetava. Lucas, ele mostra exatamente um relato cuidadoso, ele quer que a pessoa que o está ouvindo entenda, compreenda. Quando nós vamos entender aqui e perceber, esse excelentíssimo Teófilo, então, existem duas teorias ou várias, mas eu gosto de duas, principalmente sobre a quem Lucas escreve. Dizem então alguns, como eu falei, que esse Teófilo, esse excelentíssimo Teófilo, uma expressão que Lucas escreve, tanto em Lucas quanto no livro de Atos, que também foi escrito por Lucas, ele só utiliza quando ele vai se retratar de alguma liderança romana. Então, excelentíssimo Félix, quando ele vai falar no livro de Atos, e quando ele sempre vai falar e tratar das pessoas romanas importantes, ele usa esse termo, que não era um termo comum para você usar com qualquer pessoa, até hoje, você não fala excelentíssimo para qualquer pessoa. Então existe essa teoria de que essa pessoa, esse Teófilo, era alguém importante e influente na igreja.
provavelmente alguém que se converteu em Roma, alguém de um cargo importante que decidiu patrocinar esse trabalho de Lucas e dizer: Lucas, escreve esse relato, porque eu preciso entender, eu quero compreender melhor. Então Lucas, ele com todo o seu esforço, ele decide dedicar tempo, ele decide dedicar sua vida da melhor maneira de como apresentar Jesus como o Salvador. Não o Salvador judeu, como Mateus fala, como o Messias. Não como Marcos revela a nós, o Jesus, que é o poder de Deus. Mas Lucas, então, ele decide falar para um povo que não era judeu. Lucas decide falar para o povo romano, para o povo gentil, o povo grego, o povo do norte da África. Ele decide, então, falar que chegou agora o poder de Deus. O Espírito de Deus veio habitar entre nós e ele poderosamente fez grandes milagres. O próprio Deus veio mudar o mundo. A narrativa de Lucas, ela é maravilhosa para nós como igreja, porque a intenção de Lucas era exatamente para escrever para pessoas como nós, pessoas que não conheciam a cultura, que não entendiam o judaísmo. E Lucas, então, ele decide, de forma pensada, de forma acurada, fazer o relato. Só para não dizer que eu não falei, a segunda teoria que gosto muito de falar é que esse Teófilo é também o amado de Deus, ou amigo de Deus, que seria o nome grego, se a gente for estudar o radical dele. E esse então seria uma imagem de Lucas teria da igreja grega, a igreja gentia, a igreja romana, e então ele fala como se fosse para toda a igreja. Eu prefiro a primeira vertente, de que alguém o patrocinou. Mas isso não muda que outras pessoas da cultura romana, da cultura grega iriam ouvir. E para mim isso só aponta algo extremamente importante para nós. É que quantas vezes nós estamos preocupados em realmente falar do Evangelho, falar do Natal para as pessoas. Quais são as técnicas que nós nos preocupamos em pensar: poxa, eu preciso falar do verdadeiro Natal. Mas será que nós nos dedicando tempo a pensar, como é que eu vou falar isso? Será que é melhor eu começar falando para a pessoa de Gênesis? Será que é melhor eu puxar o assunto da pessoa: ei, você sabe o que é o Natal? Eu fico preocupado porque muitas vezes nós nos esquecemos que nós fomos chamados como igreja, e esse é o grande relato de Lucas. Lucas, ele vai contar no Evangelho, e depois ele escreve o livro de Atos dos Apóstolos, o Atos da igreja, exatamente para nos convencionar, nos mostrar, nos impulsionar e dizer: olha, Deus veio, o Espírito Santo veio, esteve entre nós, Deus nos salvou através da sua morte na cruz, mas ele nos comissionou. E Lucas vai dizer então: ide por todo o mundo, serem minhas testemunhas, e vocês vão receber o poder de Deus, o Espírito Santo. Nós somos essas testemunhas. Eu me pergunto, será que nós temos pensado nisso? Nós recebemos o Espírito Santo para falar essa notícia, mas será que, como Lucas, nós temos sido dedicados a pensar como eu vou comunicar, como eu vou falar? A igreja, ela não foi criada para ficar parada em si. E no momento em que a igreja ficou pensando: nós recebemos o Espírito Santo, estamos bem aqui em Jerusalém, estamos crescendo em número, mas eles não estavam saindo. Grandes teólogos falam que exatamente a perseguição que veio sobre a igreja foi exatamente o empurrão de Deus: olha, igreja é para se espalhar, vocês têm que ir, vão por todo mundo. E quando eu penso nisso, e penso na preocupação de Lucas, Lucas está dizendo: Teófilo, eu me esforcei, eu me dediquei tempo para pensar como comunicar para você de uma forma que você entendesse e que fosse real na sua vida. Quanto tempo nós temos gasto para comunicar o Evangelho às pessoas à nossa volta? Quanto tempo nós temos pensado: poxa, o Natal vai estar todo mundo celebrando, como é que eu posso falar? Como é que eu posso dizer para essas pessoas? Será que a decoração da minha casa tem que apontar para isso? Será que eu tenho que convidar essa pessoa para participar da minha ceia de Natal? E quando estiver na minha ceia de Natal, eu vou dizer: olha, agora eu queria gastar 5 minutos para explicar por que a gente está contando essa festa, por que a gente está aqui reunido. Será que a gente tem se preocupado realmente em fazer aquilo que nós fomos chamados a fazer? E que Lucas, de forma muito clara, vai dizer: Teófilo, cuidadosamente eu fiz. Eu parei, eu dediquei tempo a isso.
Eu precisava contar o fato do Natal da melhor maneira possível para você. E Lucas continua então. Ele fala: Teófilo, eu escrevo tudo isso para que você tenha uma fé firme, para que você tenha certeza, para que tenha certeza das coisas que te foram ensinadas, para que você saiba do fundo do seu coração, Teófilo, que aquilo que você ouviu falar sobre Jesus, o Nazareno, o Filho de Deus, que viveu nessa terra, para que você saiba que isso é real. É por isso que eu estou te escrevendo. É por isso que eu gastei meu tempo, é por isso que eu viajei durante todo o império, é por isso que eu dediquei tempo a pensar em qual será a melhor frase a colocar aqui, qual será o melhor contexto, para que você tenha certeza daquilo que te foi ensinado. Nós somos chamados exatamente como povo de Deus a comunicar essa verdade, para que as pessoas tenham a certeza mais que absoluta daquilo que se aconteceu. Nós somos chamados por Deus para falar o relato fidedigno do Natal, do verdadeiro Natal. Contar o fato às pessoas: olha, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele decidiu sair de toda a sua glória e se fazer homem, e nascer numa vila simples, na beira do mar, numa cidade pobre. Ele decidiu nascer num lugar sujo, no meio de um lugar onde os animais comem. O Deus Todo-Poderoso. Ele fez isso para cumprir uma promessa de que um dia Ele iria nos salvar, de que um dia Ele iria pagar o preço do nosso pecado. É isso que Lucas está dizendo: olha, eu vou contar a você de uma forma regrada, de uma forma ordenada, que o Salvador, que o Deus Todo-Poderoso veio para nos salvar. Ele veio para entregar sua vida por nós, pecadores, falhos. E Teófilo, ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele está vivo, e um dia ele vai voltar e vai habitar de novo conosco. Essa é a comunicação que Lucas vai ter, essa é a sua intenção durante todo o relato. Ele quer que as pessoas tenham a certeza, e nós vivemos num tempo em que todo mundo tem muita dúvida. Alguns falavam que a pós-modernidade é bom para o cristão, porque ela tirou o peso e a força da ciência, e a ciência não é mais o auge, o ápice do conhecimento humano. Quando você vai conversar com alguém pós-moderno, com algum jovem, com alguém que está aí mais novo. Mas a gente tem que entender também que eles tiraram peso da verdade, do relato fidedigno, do fato. Muitas vezes a gente vai falar com alguém e a gente tem que entender que a história do Natal, ela não é algo que a gente compartilha no WhatsApp de forma breve, sem conferir, sem viver. A notícia do Natal é aquilo mais importante que a gente tem para comunicar. Ela é a verdade de Deus. E ela serve para transformar o mundo. Nós temos que lembrar que nós fomos chamados por isso. Quando lia, estudava e refletia sobre o que deveria impulsionar o coração de Lucas, por que será que o Espírito Santo utilizou ele? Eu fico pensando exatamente nisso. Lucas via pessoas perdidas. Muitas vezes nós esquecemos que Jesus vira para os seus apóstolos em um momento, em cima do monte. Eu gosto muito dessa passagem. E ele pergunta: o que vocês estão vendo? E ele fala: olha, eles estão cansados como ovelhas perdidas, como ovelhas sem pastor. Clamem ao Senhor, que deem trabalhadores para que vocês vão lá falar para eles. Tenham misericórdia dessas pessoas. Nós precisamos contar a verdade. Lucas, aquilo devia queimar no coração de Lucas, e é isso que Lucas está dizendo: olha, Teófilo, acredite. E ele nos chama e deixa muito claro no livro de Atos que nós, como igreja, recebemos poder para fazer isso. Alguns podem dizer: mas pastor, eu não sei o que falar. Então ore, então clame a Deus por poder, então clame a Deus que o Espírito Santo lhe encha, e que as palavras dele o tomem, que você expresse o verdadeiro Natal. Mas para isso a gente tem que estar cheio dessa notícia, a gente tem que conhecer de forma acurada quem é Jesus, o que Ele fez, o que Ele veio realizar, para que nós então possamos pregar. Essa é a nossa missão, esse é o nosso desígnio, falar do verdadeiro Natal, do fato que é o Natal. Então agora, para a gente refletir,
e já começar a nos prepararmos para a nossa ceia, que é exatamente o ápice daquilo que Jesus veio realizar. Estamos prontos para falar do Natal. Você está pronto para explicar para uma pessoa o que é o Natal? Você sabe para ela, você conseguiria explicar o que é aquele grande feito? Você está pronto? Temos uma vida com Cristo para compartilhar. Lucas, ele diz que vai falar algo que pessoas testemunharam e viram, e de que ele mesmo viveu naquele tempo. Mas será que nós podemos compartilhar com as pessoas aquilo que temos vivido com Cristo? Será que quando nós falamos, olha, o Natal é o nascimento do meu Salvador, isso é real na nossa vida? Estamos buscando forma de espalhar esse fato. Quanto tempo você dedicou para pensar que o seu Natal deveria ser uma oportunidade para você falar de Jesus? Eu digo a começar em mim. Quanto tempo eu tenho pensado como eu posso fazer para aproveitar essa época do ano, para falar para o meu vizinho do lado, meu vizinho de baixo? Como será que eu tenho preparado e pensado como eu posso comunicar a realidade do Natal para as pessoas através do meu Instagram, através do meu Facebook? Como será que eu tenho parado para pensar, para espalhar a realidade do Natal através com o que eu vou falar, das conversas que eu vou puxar nesse tempo, dos presentes que eu vou dar às pessoas? Como será que eu tenho feito isso? Que formas eu estou pensando? Se nós não temos feito isso, meus irmãos, nós temos que começar a mudar. Porque os evangelhos, e principalmente o de Lucas, ele nos impulsiona a isso. Deus veio, realizou o seu trabalho, cumpriu tudo aquilo que ele tinha que cumprir, e ele nos envia. No seu versículo 1 de Atos, ele diz, agora vocês receberão poder, e agora vocês vão, e serão minhas testemunhas por toda a terra. Nós somos essas testemunhas. Nós temos que comunicar esse Salvador, que é Jesus, esse Deus que veio habitar em nosso meio. E agora, já começando a nos preparar para a ceia, que nós possamos entender e perceber o que a ceia realmente é. A ceia é sempre um momento de nós lembrarmos dessa história, e se você não lembra do Natal, lembre-se da ceia. Eu espero que cada domingo que eu faça a ceia aqui tenha lembrado ao seu coração. O momento que nós fazemos a ceia, o pão vai continuar sendo pão, o suco vai continuar sendo o suco, o fruto da videira, mas aqui Deus, ele nos alimenta com seu Espírito, com sua graça e com sua misericórdia. É no momento da ceia que nós nos enchemos do seu Espírito por tudo aquilo que ele realizou. Se hoje aqui só precisa do pão, não precisa mais derramar sangue, é porque Jesus, esse Deus maravilhoso, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, santo, perfeito, decidiu se fazer homem, o infinito, todo, imagine, todo o oceano decidiu caber dentro de um mísero copo, porque é só isso que a gente consegue perceber de Deus. Ele decidiu se tornar finito por nós, para sofrer o que nós sofremos, para viver a vida justa que nós não conseguimos viver. Ele veio para pagar o preço do nosso pecado, da nossa rebeldia, com a própria vida. E ele derramou o sangue uma vez por todas, para nos limpar e nos purificar. Ele ressuscitou ao terceiro dia para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E nos chamou a comunicar isso a todos, a falar da maravilha que é a ceia do Senhor. Um pastor meu em Recife, sempre que ele fazia a ceia, ao terminar ele acrescentava uma pergunta que nós fazemos comumente, e as pessoas achavam que era para o local, ele perguntava, quantos deixaram de receber a ceia do Senhor? E ele nos instruiu a falar assim, sempre igreja, digam assim, milhares e milhares. Porque essa é a quantidade de pessoas que nós deixamos de comunicar o Evangelho, que deixaram de estar do nosso lado participando da ceia.
Ele sempre queria deixar no nosso coração a lembrança de que está faltando alguém do meu lado, está faltando meu vizinho, está faltando meu primo, está faltando pessoas aqui nesse momento de reconhecer quem é Deus, quem é o Senhor e quem é o Salvador. Sempre, todo lugar que ele fazia essa pergunta, alguns não entendiam, mas aqueles que conheciam aquele pastor sabiam do que ele queria comunicar com aquela pergunta. Quantos deixaram de receber esses elementos? E nós da igreja respondíamos, milhares e milhares. Nós fomos chamados a pregar o Evangelho, a comunicar essa ceia. Esse foi o intento de Lucas, esse tem que ser o intento do nosso coração. Então agora, gostaria que o Tony botasse o texto de Mateus, está ali já no Whole Lyrics, para que nós possamos ler e ver o relato de Mateus 26, quando Jesus fala dos seus discípulos quando estava à mesa do Senhor. Vamos ver, se não aparecer para todo mundo, a gente lê aqui. Apareceu. Jesus então, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomem, comam, isso é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês. Isto é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Então agora, meus irmãos, vamos orar ao Senhor. Gostaria de convidar já o grupo de louvor para se preparar aqui. Nós vamos orar ao Senhor, entregando e confessando que somos pecadores e que precisamos dEle. Se você está em comunhão com a sua igreja, se você confessa que o Senhor Jesus é seu Salvador, participe da ceia, receba os elementos, espere para que nós possamos juntos. Mas agora, nesse momento, gaste tempo durante a canção para orar ao Senhor, para pedir perdão, para preparar seu coração. E depois, enquanto isso, a gente vai distribuindo os elementos da ceia.
sou seu respirar. Em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, Então, vamos à distribuição hoje dos elementos. Jesus, então, tomou o cálice, disse: esse é o cálice da nova aliança, derramado em favor de muitos. Esse é o meu corpo, partido em favor de vocês. Então, que nós possamos participar agora sabendo que foi por tudo que Ele fez, não é por aquilo que somos ou por aquilo que fazemos, mas por quem Ele é, que nós podemos participar. Então, se você está em comunhão com a sua igreja, você acredita que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, já professou sua fé, participe dos elementos junto conosco. O suco vai continuar sendo suco, o pão vai continuar sendo pão, mas eles são alimento para o nosso espírito, são alimento para a nossa alma, é onde a graça é comunicada ao nosso coração e a misericórdia do Senhor. Então, recebemos os elementos, após receber, nós participamos todos juntos.
Vê se a Vanessa vai participar. Acho que ela está lá dentro. Então, vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele possa estar abençoando esses elementos e nos aceitando. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado por tudo o que o Senhor fez. Senhor, nós sabemos que somos falhos, somos pecadores. Ninguém aqui, Pai, é digno de participar da Tua ceia pelos seus próprios méritos, pelos seus próprios feitos. Mas, Pai, nós sabemos que aqui nesse momento é o momento em que nós reconhecemos que precisamos de Ti, Pai. Nós precisamos desse Salvador que veio, que morreu na cruz e que ressuscitou, que é o Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós entregamos a Ti a nossa vida, Pai, porque somos falhos, Senhor. Nós não cumprimos aquilo que o Senhor pede de nós. Nós inventamos desculpas, nós colocamos outras prioridades, Senhor, e não fazemos aquilo que o Senhor pede. Pai, nos ajuda a nos transformar, Pai. Vem agora, Pai, com a Tua ceia mais uma vez, Pai, encher nosso coração com a Tua graça, com o Teu poder, com o Teu amor, Pai. Abençoa esses elementos, Pai, que agora eles não sejam simplesmente o pão e o suco, mas que eles sejam alimentos para o nosso espírito, Senhor. Para que nós possamos, cheios do Teu Espírito, Pai, comunicar a Tua verdade. Que cheios do Teu Espírito nós possamos falar do Teu amor e contar sobre o Natal maravilhoso que é quando Deus veio habitar em nosso meio, Pai. Nos capacite e nos ajuda, Senhor. É isso que nós te pedimos agora, a participar dessa ceia. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.